Eu sou a Aline Ferreira, sou especialista em gestão industrial e o meu papel aqui, gente, é ensinar você, gestor, gestora de indústria, a liderar com mais confiança, para que você seja reconhecido, seja reconhecida aí na fábrica como um gestor realmente indispensável, um gestor que é fora da curva, que entrega todos os resultados e que faz com que as equipes, né, se desenvolvam. Que é claro que é isso que a gente quer sempre, né? Ser reconhecido, ter outros cargos, né, ter outras responsabilidades para que a gente possa ir crescendo na nossa carreira. Só que para isso, né, gente, a gente precisa ter essa segurança, essa confiança. E um dos assuntos, que é o que eu vou tratar hoje, que muito é relacionado com alguns problemas que a gente vê no dia a dia, que a gente tem no dia a dia, é em relação a ter uma equipe multifuncional. Qual é o principal problema que a gente vê hoje em dia? 100% das empresas reclamando de não tenho pessoas, eu tenho muito absenteísmo, muito turnover, tem uma dificuldade enorme, uma rotatividade enorme de pessoas, isso atrapalha o processo, isso atrapalha a produtividade, eu deixo de fabricar, ou então quando a gente começa a fabricar e tem produtos fora do padrão, enfim, uma série de consequências, uma série de problemas que acontecem por a gente ter aí essa dificuldade, essa rotatividade com pessoas. Mas o que isso tem a ver, né, com relação a equipes multidisciplinares? É isso que a gente está propondo aqui, justamente porque quando a gente tem uma equipe que nos dá suporte nisso, a gente não fica na mão, né? Então, a gente tem uma série de problemas, por exemplo, de quando tem disciplina na fábrica, pessoas que não estão querendo realmente ficar, e a gente permanece com essas pessoas dentro da fábrica porque não tem outra pessoa que faça aquela atividade. Então, quantos casos eu tenho tratado aqui, seja na comunidade do gestor da Real na Indústria, seja aqui no direct, né, que eu converso bastante com vocês, problemas do tipo, Aline, fulano de tal faz a função dele bem feita, só que, aí quando vem com esse só que, pode esperar. Só que falta demais, só que coloca testado demais, só que traz um ambiente horrível, né? Muito tóxico, uma pessoa tóxica para aquela equipe. Então, gente, nós não podemos considerar pessoas nesse nível, por mais que elas sejam boas naquilo que fazem e executam, como bons profissionais. Né? Bom profissional é aquele que tem, além de tudo, o comportamento, as habilidades, as atitudes que realmente precisam ter para trabalhar em fábrica. Bom, e o que ser ou ter uma equipe multitarefas vai te ajudar a resolver esse tipo de problema, por exemplo? Então, muitas vezes, eu vejo gestores, empresários, falar assim, Aline, não demito fulano porque só ele sabe fazer essa atividade. Só ele sabe operar aquela máquina. Só ele sabe fazer tal produto. Isso, gente, é um risco muito grande, né? De você ficar aí tolerando situações porque só uma pessoa sabe fazer aquela atividade. E aí, quando aquela pessoa sai de férias, como é que você faz? E quando aquela pessoa eventualmente realmente precisa tirar alguns dias por estar doente, como que você faz? Então, são essas questões que a gente precisa se perguntar e preparar uma equipe multidisciplinar. Né? Então, o que é, de fato, uma pessoa multidisciplinar e uma equipe multidisciplinar? É uma pessoa, quando a gente fala de pessoa, né? Uma pessoa que tem uma ampla habilidade, competências e habilidades que consegue fazer diferentes tarefas, né, dentro de um setor ou até multissetores. Então, eu consigo operar essa máquina, consigo operar a outra máquina e consigo, talvez, dar um suporte no estoque. Então, a gente tem uma pessoa que sabe estar em alguns postos de trabalho dentro da empresa. Precisa ser todos? Não. Né? Para você considerar uma pessoa da equipe como ela sendo multifuncional, ela pode ser uma pessoa que se dá bem, faz bem feito a atividade do estoque, está treinada para fazer a atividade do estoque, e uma outra pessoa que também se dá bem, faz bem feito a atividade de operar uma máquina, operar um equipamento. Tá tudo certo, é sim uma pessoa multifuncional. Diferente, né, de pessoas multitarefas. O multitarefa é aquele que tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo e não sai nada. Né? Esse
A gente realmente não quer ter na equipe, porque começa uma atividade não termina, começa a outra não termina. Então, dá a sensação para a gente que está atolado de trabalho, mas na verdade está só começando e não está terminando nada. Então, não confundam pessoa ou equipe multifuncional com pessoa multitarefa. A multitarefa ela começa, é muito cheia de iniciativa e tem pouca acabativa, né? Como diria uma gerente de RH que eu tive o prazer de trabalhar. Ela falava assim: tem muita gente aqui que tem muita iniciativa, mas poucos têm acabativa, ou seja, terminam aquilo que começa. E aí, gente, essa pessoa, né, ou essas pessoas que a gente tem aí como multifuncionais, elas são geralmente os coringas, né? Aquelas pessoas que a gente sabe que pode contar, flexibilizando a participação delas no processo. Então, se eu sei operar dois tipos de máquina, eventualmente eu posso trabalhar em uma ou em outra de acordo com a necessidade do processo, da necessidade ali do dia a dia. Então, primeiro, não só saber operar outros equipamentos, ou estar em outros postos de trabalho, mas é uma pessoa que tem que gostar dessa flexibilidade. Eu tive algumas pessoas aí no caminho que sabiam fazer mais de uma tarefa, mas detestavam ser tirados daquela tarefa que estava sendo executada. Então, por exemplo, ele está numa máquina e ele sabe fazer bem feito aquela máquina e outra máquina, mas toda vez que eu precisava, eu falava assim: Fulano, hoje eu preciso que você trabalhe nessa máquina. Ou essa semana eu preciso que você trabalhe nessa máquina. Ou mês que vem eu preciso que você trabalhe nessa máquina. Odiava. Odiava ser, apesar de ter o talento, a habilidade e a competência para poder estar em mais de um lugar, né, poder estar em mais de algum lugar, não gostava. Então, não tinha flexibilidade. Então, até para a gente buscar desenvolver as pessoas em multifunções, a gente precisa entender se é uma pessoa que lida bem com essas mudanças. Tem gente que não lida bem com essas mudanças. Né? Capacidade de adaptação, e justamente pessoas que são mais inflexíveis têm essa dificuldade de se adaptar, e bom desempenho nessas múltiplas funções. Não é porque a pessoa foi treinada em dois, três postos de trabalho que ela vai ser expert em todos eles. Pode ser que ela seja melhor ou ela se desempenhe um melhor papel em um do que em outro, tá tudo bem. Né? O fato de estar treinado em mais funções não significa que ela precisa ficar somente naquele, num, no outro. É preferível, né, enquanto gestor, que a gente coloque as pessoas nos lugares onde elas são muito mais produtivas, onde elas gostam de estar. Em certa medida, a gente tem condições de fazer isso, e tendo condições, a gente tem que fazer. Né? Então, essas são as características de pessoas que são treinadas para a multifuncionalidade. Características pessoais, né, que nós desenvolvemos, ajudamos a pessoa a desenvolver, mas que, na verdade, ela também precisa já ter uma predisposição. Por exemplo, uma pessoa que tem uma boa convivência com as outras pessoas, de bom relacionamento, de bom trato interpessoal, pessoa proativa, né, de atitude, que gosta de responsabilidade, que gosta de pegar responsabilidade, né, de ter ali coisas na sua responsabilidade para fazer. E muitas vezes você vai identificar pessoas no seu time que gostam e que já têm uma visão sistêmica do processo. Então, eu estou numa área fazendo uma etapa do produto, mas eu consigo perceber e enxergar as etapas que estão antes e as etapas que estão depois na fabricação do produto. Aline, eu preciso escolher essa pessoa no mercado e selecionar essa pessoa que seria assim o mundo perfeito como liderado? Não, né, gente? Você, enquanto gestor, pode desenvolver essa pessoa nesse sentido. Por exemplo, dar a visão sistêmica do todo. A gente pode ensinar a pessoa todo o processo. Por mais que ela vai ficar só numa etapa, é minha obrigação ensinar como que o processo funciona como um todo. A matéria-prima sai daqui, acontece essa etapa, aí que vai chegar o produto para você, e você vai desempenhar esse papel no produto, depois ele segue adiante. Isso dá para fazer. Né? Não precisa ter a pessoa uma predisposição natural para poder entender do processo, você vai lá e vai ensinar. Desenvolver ou despertar na pessoa esse senso de proatividade, esse senso de se relacionar com as pessoas, não em excesso, mas na medida certa. Tudo
isso a gente, enquanto gestor, pode inspirar as pessoas a fazer. E como eu disse, né, multitarefa é diferente de multifuncionalidade ou multidisciplinaridade. Multitarefa é aquela pessoa que começa e não acaba.